Então, galera, estamos aqui mais uma vez com um videozinho novo no canal, com as resoluções do Enem. A gente está trabalhando ainda a competência de área 1, habilidades 3, 4 e 5. Para quem não me conhece, eu sou a professora Gabriela Paiva e eu venho trazendo para vocês o método Aprenda a Aprender. A gente vai começar hoje com a habilidade 3. Resolver situação, problema envolvendo conhecimentos numéricos, tá? Habilidade que você tem de resoluções trabalhando os conhecimentos básicos, das operações básicas. Numa prova de matemática de 2 questões, 35 alunos acertaram somente uma questão. 31 acertaram a primeira, 8 acertaram as duas e 40 erraram a segunda questão. Então, o número de alunos que fizeram a prova, pergunta que ele quer. Aqui os itens que a gente tem que escolher um para marcar. Mas antes de passar para a resolução, eu queria conversar com vocês o seguinte. As questões do Enem, elas são muito contextualizadas. Então, o ideal é que a gente leia e faça tipo uma organização das informações que a gente puder encontrar. Essas informações é que vão facilitar a nossa vida na hora da resolução. Então, de cara, eu já sei que o meu universo vai ser trabalhado em cima de 2 questões. Então, eu vou colocar aqui primeira questão e segunda questão. 35 alunos acertaram somente uma questão. Mas até agora eu não sei qual das duas. 31 alunos acertaram a primeira questão. Só que bem aqui ele diz para mim que 8 alunos acertaram as duas. Então, aqui vai ser 31 menos 8. Então, 23 acertaram a primeira questão. E quem acertou a segunda, eu não sei. Eu vou chamar de Y. Quem acertou a primeira e quem acertou a segunda. E 8 acertaram as duas. 8 acertaram a primeira e a segunda. Certo? Então, vamos lá. 40 erraram a segunda questão. Beleza, mas quem errou a segunda, esses 40, ele está falando de quem acertou somente a primeira e quem errou a segunda. Quem só errou a segunda, eu não sei quem foi, então eu vou chamar de Z. Então, observem que são as 4 informações que eu preciso, ó. Quem fez só a primeira, quem fez só a segunda, quem errou a segunda e quem acertou as duas. São as informações que eu preciso ter. Então, eu já tenho tudo que eu preciso para fazer as resoluções. Vamos lá? Acertaram somente a primeira questão, 23 alunos. Acertaram somente uma questão. Quem acertou somente uma questão? Foi justamente quem acertou a primeira e quem acertou somente a segunda, né? Aqui, ó, pela observação que a gente fez lá, essa aqui acertou somente a segunda. Quem errou a segunda? Quem errou a segunda foi quem errou somente a segunda e quem acertou somente a primeira. Aqui está o diagrama de Venn, eu fiz para vocês observarem. A interseção é o primeiro ponto que a gente tem que preencher. Quem acertou somente a segunda, quem acertou somente a primeira e quem errou todas as 2 questões, tá? Não acertou nenhuma. Então, vamos lá. 35 acertaram somente uma questão. Daqui a expressãozinha a gente até já fez, né? Também sabemos quantos não acertaram nenhuma, mas sabemos que 40 erraram a segunda. Logo, o 40 é formado por quem acertou somente a primeira e quem errou somente a segunda, certo? Então, vamos lá. Eu já tenho as 2 expressões que eu vou trabalhar. Então, eu vou pegar logo a primeira. A primeira é quem acertou a primeira e quem acertou a segunda, que dá o total de 35 alunos que acertaram somente uma questão. O Y é a variável que eu preciso encontrar. Então, tudo que for de número, eu vou jogar para o lado contrário de Y, tá, pessoal? Isso, se ele desse lado ele é positivo, quando ele passar da igualdade, ele troca o sinal, que é justamente o que foi que aconteceu aqui. 35 menos 23 igual a 12. Aqui é quem acertou somente a segunda. A minha próxima expressão. Z e mais 23 são os 40. Quem é esses 40? Foi quem errou a segunda questão. Quem errou a segunda questão são os que erraram as 2 questões e quem acertou somente a primeira.
né? Então, vamos lá. Dando sequência, tem um X aqui, mas aqui é um Z, tá, pessoal? Do mesmo jeito, o 23 vai ultrapassar a igualdade com sinal contrário, porque ele está indo para o outro lado. Então, 40 menos 23, 17. Esse 17 é o nosso Z. Foi quem errou, né? Quem errou as duas questões. Então, o que eu consegui encontrar com isso? Quem acertou somente a primeira, a nossa interseção. Quem acertou somente a segunda e quem errou todas as questões. Somando tudo isso, deu um valor de 60. Isso quer dizer que o item correto da nossa questão é o item E. Espero que todos tenham entendido isso, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo, assiste de novo, tenta entender. E qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Não esquece, tá, pessoal? Anota as dúvidas aqui embaixo, porque isso é muito importante. Dando sequência, a gente vai agora para a habilidade 4. Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. O que quer dizer isso aqui? É eu trabalhar sequências numéricas. É quando eu estou trabalhando com PA, com PG, que são progressões. Quando que eu sei que eu tenho que utilizar progressões? Quando eu estou trabalhando com sequências numéricas que sempre tem uma constante. O primeiro termo mais a constante vai dar o segundo termo e assim sucessivamente. No laboratório foi feito um estudo sobre a evolução de uma população de vírus. Ao final de 1 minuto do início das observações, a população era formada por um elemento. Ao final do segundo minuto, existiam 4 novos elementos. Ao final do terceiro, existiam mais 4 novos elementos. E assim por diante. Nesse ritmo, o número médio de vírus no período de 1 hora foi de... Aqui são as opções que a gente vai ter que marcar uma. Opa, passei demais. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Vamos analisar, então, as informações que a gente tem. Eu sei que aqui o 1 foi a partida principal. Foi daqui onde tudo começou. Desse primeiro elemento, que foi no primeiro minuto também, na primeira posição, ele foi de 1 minuto a 2 minutos. Então, ele está aumentando o quê? De 1 em 1. Não é isso? De 2 minutos para 3 minutos. Então, ele está aumentando a cada 1 minuto. Beleza. No segundo minuto, tinha mais 4 novos. E no terceiro, mais 4 novos. Então, você observa que o primeiro passo foi um elemento no primeiro momento. No segundo momento, ele tinha 4 elementos. No terceiro momento, ele tinha o quê, pessoal? Mais 4 elementos. Olha aqui. E assim sucessivamente. Então, eu posso dizer que aqui ele está aumentando com essa razão. Ok? E eu posso afirmar que aqui é a minha primeira posição, né? O elemento 1 é a minha primeira posição. Beleza. Se aqui é a minha primeira posição, quem vai ser minha última posição? Olha aqui, pessoal. 1 hora. Ele está trabalhando em minutos. Então, quantos minutos tem 1 hora? A minha última posição vai ser 60. Porque é justamente 60 minutos, tá bom? Então, essas são as informações que eu possuo. Como eu identifiquei que isso aqui é uma sequência numérica, a qual a soma do primeiro termo, mais um determinado valor, o constante, vai resultar o segundo termo, então isso aqui é uma PA. A PA eu vou trabalhar com o termo geral. Isso aqui é o termo geral da PA. Uma PA ela é formada pelo AN, que é o valor da posição que a gente quer encontrar. Isso aqui é o valor, não é a posição. A posição é só isso aqui. Isso aqui é o valor. E esse aqui é a posição. O A1 é o primeiro elemento. E aqui é a razão, é a constante. Muito bem. Sabendo dessas informações, quem é cada um? Vamos lá. Quem é cada um? A N é o que eu quero encontrar. O primeiro termo foi 1. A posição, que é a última posição, que eu não sei quem é a enésima posição, é 60, porque eu estou trabalhando com minutos e 1 hora tem 60 minutos.
O menos 1 é da fórmula. E a minha razão, que é a constante, é 4. Porque ele está aumentando de 4 em 4, como a gente fez lá a observação. Muito bem. Então, agora é só desenvolver os cálculos, tá? Primeiro eu resolvo o que tem dentro do parênteses. Depois eu resolvo essa multiplicação. E por fim eu vou encontrar o valor que é o objetivo. Então, o valor total a 60 minutos vai ser 237. O vírus vai estar em média em 237. O item correto é o item E. Observe que os cálculos em si não são difíceis. O que é mais difícil é você interpretar a questão, conseguir entender o que ela está solicitando e montar um joguinho de informações para poder você fazer a resolução. Tá bom? Vamos dar continuidade com a situação problema da habilidade 5. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Gente, esses conhecimentos numéricos, ele envolve toda a matemática básica, praticamente, né? Cálculos de adição, subtração, vem porcentagem, raiz quadrada. E aqui nessa situação é para você trabalhar isso dentro de uma situação do nosso cotidiano. O exemplo que eu trouxe é esse, também foi de uma questão do Enem, tá? Em uma cidade, o valor total da conta de energia elétrica é obtida pelo produto entre o consumo e o valor da tarifa do quilowatts, adicionada à COSIP. Contribuição para custeio da iluminação pública, conforme a expressão. Observe aí, pessoal, ó, o consumo até 80 kW, ele não vai pagar nenhum tipo de taxa. Superior a 80 até 100, R$ 2,00. Superior a 100 até 140, R$ 3,00. E superior a 140 até 200, R$ 4,50. Gente, isso aqui está descrevendo o cálculo que vai ser realizado. Ele vai pegar o quilowatts, vai somar, ou melhor, vai multiplicar pelo valor do consumo e depois somar com o COSIP. O COSIP é uma taxa fixa, tá? Ela não vai mudar. Aí a situação problema vem aqui. Suponha que em uma residência todo mês o consumo seja de 150 kW e o valor do quilowatts com tributos seja de 50 centavos. O morador dessa residência pretende diminuir seu consumo. Olha o segredo da questão todinha. Ele quer o quê? Diminuir o consumo de energia elétrica com o objetivo de reduzir o custo total da conta em pelo menos 10%. Então, aqui é uma redução de percentual. Eu tenho que reduzir esse valor da conta em menos 10% para poder eu conseguir o valor total. De que eu vou pagar a menos, né? Que eu quero. Qual deve ser o consumo máximo em quilowatts dessa residência para produzir a redução pretendida? Muito bem. Eu já conheci, eu vou passar agora os itens que eu tenho, tá? De opção. Eu já conheci todas as minhas informações que eu preciso. Aqui a fórmula que eu vou usar. E aqui os dados que eu preciso, ó. Todos os dados estão aqui. Lembre-se que ele é de 150, então ele está aqui dentro dessa faixa. Ele quer reduzir em 10%, então ele quer reduzir para usar uma dessas tarifas aqui de cima. Então, vamos lá. Primeiro passo é eu montar aquele esqueminha, ó. Valor do quilowatts usado pelo valor que custa cada quilowatts, pela taxa que ele tem que pagar dentro dessa situação aqui que ele se encontra. Aí eu faço esse cálculo. Como ele pretende uma conta reduzida de 10%, ele está trazendo, então, redução percentual. Com a contazinha feita, ele vai pagar um total de R$ 79,50. Mas eu preciso usar esse 79 e reduzir. Aqui está o segredo da redução. Eu vou pegar o valor total, vou multiplicar pelo valor da redução percentual e vou encontrar o valor X. Gente, o que é esse valor percentual? 10% equivale a 10 sobre 100, que é igual, ó, eu tenho 2 zeros, então eu tenho duas casas decimais. A vírgula está aqui, ela vai passar para cá, então vai ficar 0,1. 0,1 representa 10%. Mas por que eu estou fazendo um menos? Desculpa. Se eu fosse aumentar o percentual, seria um mais. Mas como eu quero reduzir, é um menos. Então, esse 1 quer dizer que é um total, é um todo. É como se fosse um valor completo. E aí, eu quero tirar desse total 10%. Desculpa, pessoal.
Então, eu vou pegar o valor da minha conta que eu consegui achar, multiplicar pelo percentual que eu desejo, né, encontrar. E aí, nessa multiplicação, eu encontrei isso aqui. Tá? Isso aqui quer dizer que 1 menos 0,1 vai dar 0,9 vezes 79,50 deu 71,55. Muito bem. Já tenho o meu percentual, melhor, o valor da conta que eu tenho que ter para que eu encontre essa redução de 10%. Agora eu vou ver quanto que ele vai pagar. Isso aqui, galera, é justamente a fórmula que a empresa lá de energia faz para que eu encontre o valor total. 0,5 mais 3 é igual a 71,55. Como assim? Como assim? O que é isso? Gente, observe que eu tenho que encontrar o valor de X. Quem é X? É o total de quilowatts que esse ser humano tem que gastar para que a conta dele seja exatamente 71,55. Que foi o percentual que nós conseguimos reduzir a 10%, né? Então, eu vou fazer o seguinte, X é o que eu quero achar. O que não for de X, eu vou jogar pro outro lado da igualdade. Ah, Gabi, mas o que é esse 3? É a taxa. A taxa do COSIP. Lembra que tá lá? Acima de 4,50 vem R$3. Então, vai ficar 71,55 menos 3, que deu 68,55. Isso aqui, é essa multiplicação aqui de cima, né? Aí vai ficar assim, ó. X é igual a 68,55 dividido por 0,5. X é igual a 137,10. Ai, Gabi, mas eu não sei dividir números com fração. Não tem problema. O que você vai fazer? Isso aqui, ó. Aqui eu tenho duas casas decimal. Muito bem. 68 sobre 100. Vezes, ou melhor, dividido 0,5 eu falei bem aqui. O que quer dizer? Quer dizer que é 50 sobre... Ou melhor, 5, né? Vamos botar 5. Vamos casar só uma. Pronto. Não tem como eu apagar. Vou botar 50 sobre 100 mesmo, tá? Divisão de fração. Conserva-se a primeira. Repetir a primeira. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui eu vou matar esse com esse, de cara. O que vai ficar aqui? 68,55 dividido por 50. Ou melhor, 6.855 dividido por 50. Se você fizer essa divisão, ela vai dar bem aqui, ó. Exatamente o valor que a gente precisava encontrar. Ah, risca em cima. Logo, o consumo máximo é de 137,1. Item C. Vou botar bem aqui, tá? Item C. Então, é isso aí, galera. Observe que os cálculos não são tão difíceis. É soma, adição, subtração, potência. São aqueles cálculos de matemática básica. O que eu aconselho? Você sempre ter uma base boa em matemática. Como é que é essa base boa? Volta para a matemática fundamental. Volta para a matemática fundamental. Você precisa ter essa base fortalecida, porque senão você vai ter muita dificuldade, tá? Espero que todos tenham gostado. Não esqueça de deixar aí o like de vocês, comenta, salva e compartilha. Isso é muito importante pra gente, tá? Ajuda aí o nosso canal com o like de vocês. E deixa as dúvidas para que a gente possa ler e ajudar vocês no que a gente puder, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau e até a próxima.